graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo, e no nosso quadro Futurismo e Crenças. Na oportunidade estaremos fazendo uma análise crítica do arrebatamento adiado, que na verdade é um arrebatamento frustrado do Romilson Ferreira. Ele gosta dessas coisas sensacionalistas. E a pedidos aqui do canal, muitos irmãos vieram aqui me pedir que eu pudesse falar desse episódio, e então temos essa oportunidade para fazer essa análise crítica dentro das escrituras. Lembrando que eu não vou aqui falar ponto a ponto de quando essa visão do arrebatamento secreto foi absorvida pela igreja, como essa doutrina chegou até aqui a nós cristãos. Não tem necessidade de a gente abordar esses pontos, porque já temos diversos vídeos que falam a respeito disso. Vou deixar aqui na descrição para que você possa acessar, se caso for da sua necessidade conhecer a profundidade desses assuntos, dessas questões relacionadas ao arrebatamento secreto, que nunca foi uma doutrina para a igreja, não foi ensinamento de Cristo para os santos, não foi ensinamento dos apóstolos para as igrejas, e nem profetas ensinaram a respeito de tal arrebatamento secreto, tá certo? Porém, o que iremos então aqui observar é que, embora o Romilson ele tenha realmente visto que essa data, o qual ele fez uma observação que tudo sucederia, o arrebatamento do filho varão, que seria no dia 16, está frustrado para ele. Porém, ele, mesmo adiando, ainda assim ele continua sustentando a ideia que acontecerá no dia 16, tá bom? Mesmo ele reconhecendo o seu erro, que não é a primeira vez que ele erra dentro desse conceito do arrebatamento secreto, então ele ainda assim continua sustentando a ideia que vai ser no dia 16. Então, temos aqui uma postagem que está no canal dele, na aba Comunidades, onde ele proclama um jejum de dias, do dia 10 ao dia 15 de abril, e no dia 16 sucederia então o tal acontecimento, o arrebatamento do filho varão, onde os filhos de Deus serão redimidos. É o que ele espera acontecer nesse dia. Mas diz aqui assim a postagem do jejum, olha só: propomos aos irmãos em Yausha para que nesses dias a igreja de Iau esteja em consagração, mas pedimos somente àqueles que puderem, sendo a duração do jejum opcional para cada irmão. Nós cremos no livramento do filho varão, e as evidências dessa Páscoa são muito fortes. Estão percebendo? Então, mesmo ele tendo desqualificado que os acontecimentos desse tal arrebatamento seria dia 16, ele jogou para 2023 agora, o ano que vem, ainda assim ele sustenta a ideia que os acontecimentos sucederão agora no dia 16. Mas eu trouxe aqui um vídeo curtinho para que a gente possa fazer essa observação contraditória que ele fala, que ele sustenta do tal arrebatamento, que não tem nada a ver com as doutrinas da fé cristã, meu irmão, minha irmã. É pura alucinação, é puro sensacionalismo, para ganhar visualizações, para ter um rendimento melhor na monetização. Essa é a realidade, tá? Não podemos negar que essa é a realidade. Muitos fazem isso hoje nas redes sociais só nesse intuito. Olha só, vamos ouvir aqui o vídeo para que a gente possa fazer as observações. Bom, meu nome é Romilson, estamos aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero estar falando sobre a importância do dia 15 de Abib. Você conhece hoje como Nissan. O nome do mês correto é Abib. Do dia 15 de Abib, a importância desse dia. Por quê? Porque vai ser nesse dia que vai acontecer algo tremendo sobre toda a terra. O que vai acontecer nesse dia? Vai acontecer o arrebatamento dos primogênitos. Vai acontecer o arrebatamento da igreja fiel, do filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. O arrebatamento dos vencedores, ele vai acontecer no dia 15 de Abib. Então eu quero falar sobre a importância desse dia dentro das Escrituras. Mas primeiro eu quero estar lendo Mateus,
capítulo 24, versículo 32, mais uma vez. Aqui diz assim: aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. E lhes garanto que esta geração de modo algum passará, até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Então veja bem, meus irmãos, aqui Yahshua, ele está contando que a geração que vê essa figueira brotar era a última geração. Uma geração, ela tem de 70 a 80 anos. Isso está registrado no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10. Uma geração tem de 70 a 90 anos. Então a figueira que é Israel brotou em 1948. Israel está com 73 anos. E não foi à toa que Israel brotou no mês de maio. Por quê? Porque Yahshua disse, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. O Eterno vai deixar o arrebatamento chegar bem próximo de Israel completar 74 anos. Mas não vai permitir Israel completar 74 anos antes que aconteça o arrebatamento do filho varão. Muito bem. O primeiro erro que a gente encontra aí dessa observação feita por ele, os cálculos completamente contraditórios, é a respeito do tempo. Uma geração, à luz das Escrituras, no que tange a manifestação escatológica do fim, não tem nada a ver com o tempo de 70, 80 anos. Isso é uma forma que ele usa para sustentar a sua ideia. Para isso, ele faz a leitura do Salmo capítulo 90, versículo 10. O texto aqui não está falando nada a respeito de uma geração. Não de um tempo de uma geração que o texto está falando aqui. O texto está falando a respeito da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, mostrando que Deus é eterno e o homem, na natureza física, o homem físico, ele é transitório, ele é passageiro. E o texto diz isso. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, é transitório, e nós voamos. Entendeu? É transitório. O homem, na carne, o homem, ele é totalmente transitório, enquanto Deus é eterno. Salmo 90 está falando a respeito disso. Não tem nada a respeito, não tem nenhuma ligação escatológica, profética relacionada ao que foi tratado por Cristo lá em Mateus capítulo 24. Tá certo? Não tem nada a respeito disso. A parábola da figueira que é tratada por Cristo aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 32, é tão somente uma ilustração que Cristo fez aos seus discípulos quanto ao tempo que tudo sucederia, que seria no prazo de 40 anos, a partir de que ele estivera falando essas coisas. Não era quando Israel fosse fundada, tá bom? Em 1948. Não tem sentido isso. Não, e não podemos fazer uma contagem escatológica baseado em 1948, quando foi fundado Israel. Não tem como a gente fazer uma pontuação do que Cristo está falando aqui da geração que não passaria com uma geração contando a partir de 1948. 1948 não tem nada a ver com o tempo em que Jesus faz a observação com os seus discípulos que a sua geração, os seus contemporâneos, não deveriam passar sem que tudo acontecesse. Então, há uma manipulação de tempo, levando em conta Israel de 1948, que não corresponde com Mateus capítulo 24 e a ilustração quando Cristo fala da parábola da figueira. Uma geração, ela tem 40 anos. Então, o ponto escatológico profético tem a sua conclusão em 70, justamente porque cumpre-se, tá? O tempo determinado em que Jesus falou que a sua geração, os seus contemporâneos não deveriam passar sem que tudo acontecesse. Lá em Hebreus capítulo 3, no versículo 7, aí sim,
Aqui a gente realmente mostra o tempo de uma geração, porque aqui tem a ver com a questão escatológica, profética do fim. É quando um homem ele vê o filho do seu filho nascer. É baseado nessa observação, baseado na questão de 40 anos. Quando você vai ver o número 40 na Bíblia, tem todo o sentido de julgamento de Deus com relação aos seus propósitos. Temos vídeos falando sobre isso aqui. Então tem tudo a ver, as coisas se encaixam dentro dessa ótica. Aí diz assim, ó, lá em Hebreus capítulo 3, no versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, a Israel que saiu do Egito. Aí diz, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quanto tempo? 80, 70 anos. O tempo de uma geração naquela época, não. E viram as minhas obras por 40 anos. Por quê? Por conta do tempo de uma geração. Quando o homem ele vê o filho de seu filho nascer. Então, é dentro desse aspecto de 40 anos. Tempo determinante quanto ao julgamento, livramento de Deus. É isso. Então, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração. E disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então, o texto não fala a partir de que Israel fizesse tantos anos a partir de 1948. Essa contagem é totalmente fora de padrão para determinar o que foi falado por Cristo em Mateus capítulo 24, no que tange o fim. A parábola da figueira, a ilustração da figueira, não fala nada a respeito da Israel de 1948, mas sim da Israel do tempo da geração do Senhor, dos seus contemporâneos que não passariam. É tanto que Jesus pede para eles, os seus discípulos, ficarem atentos. Jesus diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quem deveria aprender? Os discípulos que ali estavam com ele. Aí ele diz mais, quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Sabeis. Quem deveriam saber? Eles, os seus discípulos. Então, os acontecimentos eram para ocorrer nos dias dos apóstolos, no tempo dos apóstolos, e não 2000 anos depois, fazendo uma observação dentro do prazo do estabelecimento da inauguração como Estado Israel de 1948. Não tem, de forma nenhuma, cabimento para fazer um cálculo baseado nesse tempo. Totalmente fora da questão escatológica profética do fim. Tá certo? Então, já começa daí o erro. Já começa a manipulação daí, o erro, que ele leva à questão do arrebatamento que acontecerá a qualquer momento do dia 16. Então, ele percebe que não tem como sustentar essa ideia. Por quê? Porque a turma estava caindo em cima. As pessoas começaram a fazer vídeo contestando a sua ótica, a sua visão, a sua profecia, a sua observação, a sua interpretação equivocada. Então ele começa a perceber que não dá para sustentar que esse dia sucederá agora. Então ele joga para o ano que vem, faz outro malabarismo, enganando os incautos a desviarem o foco para o ano que vem. Na verdade, eu fico meio desconfiado que exista realmente pessoas que sigam esse sujeito, né? Porque o cara que erra dessa forma e pessoas que ainda sigam uma pessoa como essa, entendendo que ele está com a verdade de Deus, realmente, olha, vou te contar. Mas como tem gosto para tudo, né? A gente vai dar um desconto. Mas vamos ver agora ele se desculpando do erro de ter sustentado que o arrebatamento seria agora nesse sábado, que não vai acontecer. Porém, ele sustenta que acontecerá. Preste bem atenção agora. Primeiro vem a trombeta tocando, né? A paz de Alcha para todos os irmãos. Meus irmãos, o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é para trazer esclarecimento para alguns irmãos aí que têm me perguntado sobre a questão do calendário. Porque no último vídeo que eu lancei, eu mostrei que tem possibilidade do arrebatamento acontecer na Páscoa do ano de 2023. Do arrebatamento acontecer na Páscoa do ano de 2023. Mudou a data. Aí eu peguei o ponto o qual ele sustentou que seria esse ano, porque Deus tinha revelado a ele. Olha só. O arrebatamento dos vencedores
Tudo indica que ele vai acontecer agora, dia 16 de abril, que vai ser dia 15 de Abib, lá em Israel. Então, ele voltou atrás, porque justamente ele errou nos cálculos, como sempre, como todos os outros falsos prognósticos do fim e do tal arrebatamento secreto, que nunca bateu com as datas que eles determinaram. Então, o Romildo vem agora se explicar. Então, o que eu passei para os irmãos? Eu passei para os irmãos foi o seguinte: no calendário caraíta, eles estão completando 5.993 anos em setembro. Em setembro. Aí eu vou colocar a folhinha aí para vocês verem. Ó. Em setembro, eles estão completando 5.993 anos. Porém, a questão agora é o seguinte: nós não sabemos qual dos dois calendários deles vem primeiro. Se é o calendário religioso ou se é o calendário civil. Se for o calendário civil que vem primeiro, então o religioso só vai completar 5.993 o ano que vem, em abril do ano que vem. Tá entendendo, meus irmãos? Aí é onde eu falei, o arrebatamento ele pode acontecer na Páscoa do ano que vem, porque completando 5.993 em abril do ano que vem, aí mais 7 anos, inteira-se 6.000 anos. Então tem essa questão, nós não sabemos se o calendário religioso vem primeiro ou se é o civil. Agora, com respeito aos Salmos 90, versículo 10, se passar esse ano agora, aí não tem como nós interligarmos a parábola da figueira com os Salmos 90, não tem como nós interligarmos. Se passar esse ano agora, aí não tem como nós interligarmos a parábola da figueira com os Salmos 90. Então, ele deixa bem claro, como eu vinha falando para vocês, embora ele tenha desistido do dia 15, ou seja, do dia 16 agora, embora ele tenha reconhecido que não tinha nada a ver, segundo o calendário, né, judaico, que seria nesse dia, julgo para o ano que vem, e se passar dessa data deste ano, olha só, ele volta atrás, se passar por conta da questão lá do Salmo 90, versículo 10, porque ele faz uma contagem errada de uma geração, se passar dessa data, então está tudo por água abaixo. A questão que foi tratada por Cristo sobre a parábola da figueira, não tem como se concretizar depois disso. Ou seja, ele sustenta, ele mantém de pé a ideia que os acontecimentos escatológicos do fim está realmente para suceder no sábado. Embora ele tente maquiar, por quê? Porque ele sabe que não vai dar certo, ele sabe que está blefando, tá? Ele sabe que está totalmente equivocado. Então ele faz um jogo de cintura ali para dizer que ele estaria correto dentro do ponto de vista dele, porém não correto quanto ao tempo de cumprimento. Eu acho que é assim que deve se entender, porque é assim que ele se expressa, dizendo que não será esse ano, porém se passar dessa data não vai bater mais com o que diz lá Salmo capítulo 90 versículo 10 e não vai se concretizar dentro do pensamento dele o tempo de Israel ao completar 70 anos a partir de 1948. Só pode ser se ocorrer agora no dia 16. Fora disso, o calendário perde o valor dessa contagem e então vai tudo por água abaixo. Eu acredito que ele deveria deletar o canal dele depois de sábado agora. Então domingo, né, ele já deveria deletar o canal ou mudar o conceito. Dizer realmente que vai procurar estudar, porque é um fanfarrão, uma pessoa que não tem compromisso com as escrituras, e sim com sensacionalismo. Mas se não é uma pessoa sensata, vai continuar nessa brincadeira que não vai se acabar nunca até o dia que Deus levar. Vamos então à continuação aqui do vídeo. Tem como nós interligarmos. Mas de qualquer forma nós estamos na mão do Eterno, meus irmãos. Estamos vendo aí a guerra acontecendo lá na Ucrânia, lá a Rússia está bombardeando a Ucrânia. Se a Rússia virar para baixo ali, meus irmãos, nós temos que ficar mais atentos ainda, porque aí com certeza é este ano o arrebatamento. Mas se a Rússia não descer, e se caso passar o dia 15 de Abib agora, se caso passar o dia 16 de abril e não acontecer o arrebatamento, vamos continuar firme aí na presença do Eterno aí, meus irmãos, porque nós estamos com a palavra do Eterno, nós queremos aí, nós temos o nome do Eterno, que é Ial dos Exércitos, o Eterno revelou o seu nome para nós, revelou o nome do seu filho para nós, Ialcha, já mostrou para nós que essa questão de trindade não existe, é só aguardar. Por quê? Porque o Macron já ganhou o primeiro turno lá das eleições lá. Aí joga para a questão política, né? Aquele conceito dispensacionalista. É a mesma coisa. Agora é o Macron, aí joga para Macron como se fosse o homem da iniquidade, né? Olha só. Com certeza vai ganhar o segundo turno, que é no dia 19 de abril vai ganhar o segundo turno, porque
Ele é a besta, o Eterno. Macron é a besta. Totalmente fora de tempo do qual foi tratado as questões no livro de Apocalipse. O contexto histórico, político, não tem nada a ver com o tempo histórico político do nosso tempo, mas para poder fundamentar suas ideias, sempre buscam associar com aquilo que seja mais óbvio dentro do pensamento dispensacionalista. E sobrou para o Macron, já sobrou para tanta gente, né? E agora é o Macron a bola da vez. Vamos em frente. O Eterno já mostrou isso para nós, já mostrou que o Papa Francisco é o falso profeta. Olha, dizendo que Deus mostrou isso para eles. Olha só que coisa, né? O Papa Francisco está com 85 anos. Sem nenhuma comprovação de nada disso, apenas num achismo. Apenas achismo. É isso que ele sustenta, é assim que eles sustentam suas crenças. Em dezembro ele vai fazer 86 anos, então, meus irmãos, nós estamos no tempo do fim. E da agora para frente, meus irmãos, nós vamos ver muita coisa feia. E se o arrebatamento não acontecer, nós vamos ver muita coisa feia acontecendo na terra. Mas agora, então, eu queria deixar para os irmãos essa questão. E não vamos esmorecer na fé se não acontecer. Ok, meus irmãos? Vamos continuar firme aí. Olha só, olha que absurdo. Isso é coisa de homem que fala a verdade, está defendendo suas teses? Não é. É uma pessoa volúvel, uma pessoa que não tem sustento no que diz, uma pessoa que apenas está criando uma situação na internet, porque não se sustenta nada do que está se asseverando que tem a ver com o fim, com a volta de Jesus, com o arrebatamento do povo de Deus, a redenção do seu povo, aquelas coisas que todos sabem e conhecem que devem acontecer no fim, segundo a ótica futurista, e ele diz que será agora, não vai ser mais no dia 16, se não for no dia 16, melhor dizendo, será a partir do dia 19, quando Macron assumiu o poder, porque ele vai ganhar, está no segundo turno, e tudo indica que ele vai ganhar, porque ele é a besta do Apocalipse, né? O falso profeta é o Papa Francisco. Olha, é uma loucura. E ele continua, né, dizendo aos irmãos que, olha, se não for agora, nós continuemos firmes, porque estamos na palavra do Senhor, né? Pura especulação. Porque a vitória dos vencedores, ela não vai ser assim também de mão beijada, vai ter que ter muita luta. É muita luta para poder se tornar um vencedor. Então vamos aguardar até o ano que vem, se for preciso. Ok, meus irmãos? Na presença do Eterno. E se for preciso passar o ano que vem também para frente, vamos aguardar, meus irmãos. Porque nós estamos na mão do Eterno. O Eterno é que sabe todas as coisas. Quer dizer que é Deus que sabe de todas as coisas. Não é você, meu querido Romilson Ferreira. Não é você que sabe de todas as coisas. Não é a sua ideia que deve ser acatada como verdade, e sim a verdade do Senhor, por ele ser Deus, e o que ele determinou está escrito e já consumado, tá bom? Então você fala agora o que é correto. Então o que ele determinou, porém já se cumpriu. Por isso que não vai se cumprir. Eu acho que o mais sensato deveria você excluir os vídeos que você andou falando essas bobagens ao longo da semana, mandando o povo se preparar com o jejum, porque o fim seria no dia 16, sem com que isso acontecesse. Tá bom? Vamos em frente aqui, no finalzinho diz assim. Ok? E se for preciso passar o ano que vem também para frente, vamos aguardar, meus irmãos, porque nós estamos na mão do Eterno. O Eterno é que sabe todas as coisas, ok? Estamos fazendo cálculo aí, mas não estamos profetizando nada. Estamos calculando em cima de profecias dos profetas que já profetizou aí. Ó. Eles que escreveram, Isaías, Lucas, Daniel, mas nós podemos fazer os cálculos e calcular. O Eterno deixou isso nas nossas mãos. Pois é, os cálculos que foram trazidos por Daniel, por Isaías, os profetas que obtiveram as informações proféticas do fim, depois manifesto pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo, no que tange a plenitude, pois as questões do fim têm a ver com a aliança, e uma vez que os gentios estavam inclusos na nova aliança, essa informação foi determinante no Evangelho da Graça de Deus, que chegou através do apóstolo Paulo justamente aos gentios. Então os cálculos que a gente vê lá em Daniel, principalmente, com relação ao fim, não tem nada a ver com o nosso tempo de hoje, baseado em Israel de 1948. Não tem nada a ver. Os cálculos, ele é baseado tão somente na pessoa de Cristo e o seu ministério, tá certo? A pessoa de Cristo, o seu ministério e a queda de Jerusalém. Esse é o cálculo que devemos levar em consideração. Então não há uma sustentação, tá bom? Um raciocínio lógico daquilo que ele pontua
de que seja o fim, o arrebatamento do filho varão, os acontecimentos de Apocalipse 12, relacionado ao que se manifestará com o que diz Mateus 24 e dentro do tempo determinante de Salmo, capítulo 90, versículo 10. Então, olha, meu irmão, minha irmã, é justamente esse tipo de pessoa, tá, que virou um guru para muitos, porque foi através dele, da ideia dele, do nome, né, de Jesus, que muitos aderiram a essa ideia. Então você vê que são coisas que não se sustentam. Que você for ver, fazer pesquisas aqui, infelizmente as pessoas, infelizmente, meu irmão, infelizmente, as pessoas não pesquisam, apenas adotam as coisas como se fossem verdade absoluta. Acha bonito, aí absorvem. Não, se você for ver essa questão do nome sagrado, se você pesquisar o nome sagrado de Jesus, olha, as seitas são diversas. Esse diz que é Yahshua, outro já vai dizer que é outro nome. E já tem outro grupo que já fala que é outro nome. É tudo dentro do conceito judaico. Não tem nada a ver com as escrituras. São discussões que não muda nada em relação à nossa fé. Nada. Mas gurus como esses aí, que estão aí dando aula na internet, as pessoas aderindo como se fosse verdade absoluta do Pai. Quando que a graça de Deus nos ensina o que, meu irmão, minha irmã? Que o justo é justificado pela fé somente, é justificado tão somente por fé. Abraão, ele foi justificado porque ele falou o nome de Deus corretamente? Abraão foi justificado porque ele falava o nome de Jesus corretamente, quando que Deus nem tinha se manifestado como homem, sem mesmo o verbo ter se feito carne, mas Abraão tinha sido justificado. Como é que fica agora? E aí, como é que fica essa questão? Mas fica as pessoas achando que, mas é o nome correto, é o nome certo, esse é o nome, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Essas coisas não têm fundamento, são discussões tolas, vazias, que não acrescentam nada. A justiça é mediante a fé somente. Você é um cidadão do reino porque você foi justificado pela fé, não porque você falou o nome dele corretamente. Então, se você for, mas porque eu não sabia antes, agora eu sei. Mas você foi justificado agora ou antes? E aí? Como é que fica essa questão? Então, quer dizer que há uma condição pela qual o homem é justificado? E aí? Então, você percebe, meu irmão, minha irmã, que são pessoas como essa, que diz que Deus revelou o nome verdadeiro para ele, o nome do Filho, o nome do Pai, e por conta de ter revelado a ele, por ele deter a verdade do nome, o entendimento da verdade, então ele acha que fazer cálculos, supondo que seria tal data que tudo sucederia, nada mais é do que sensacionalismo. Sensacionalismo. Esse cidadão tem mais de 2 canais aqui no YouTube só falando dessas besteiradas, para as pessoas seguirem dentro das suas orientações judaicas, totalmente judaicas. Conceito judaico, a forma que ele vive a sua fé é totalmente dentro de uma esfera judaica, nem cristã, é judaica, daquela bem fervorosa. É tudo fake o canal dele, mas as pessoas aderem. Por quê? Porque não pesquisam, porque não examinam, porque não vão a fundo pesquisar esse negócio do nome sagrado. Olha, se você for eu vou deixar aqui um links para que você estude, para que você mergulhe, para que você saia do superficial. Pelo amor de Deus, nós não somos mais crianças levadas a todo vento de doutrina. Nós temos que sentar, rever as coisas quando aparecem para nós, para que a gente possa dizer realmente isso tem sentido. Então, o Romilson, ele demonstrou a total frustração das suas ideias. Mais uma vez, não é a primeira vez. Da mesma forma será no ano que vem, se ainda ele estiver presente, se ele ainda estiver entre nós. Então você irá ver realmente que será mais uma frustração, né? Queira Deus que eu esteja aqui para poder ver, né? Mais uma frustração desses camaradas, trazer aqui o vídeo para atestar com vocês mais uma frustração. E o que é que ele vai dizer? Na verdade, domingo já mostra a sua frustração, porque se chegar domingo, não, já mostrou a frustração, porque se um dia 19 Macron vai assumir o poder, obviamente ele já mostrou a frustração do dia 16, que no caso seria
justamente aquilo que ele está embasado biblicamente, que é no Salmo capítulo 90, no versículo 10. Então, é uma salada mista de heresias sem fim, tá certo? Então, está aí mais uma observação feita aqui no quadro Futurismos e Crenças. Espero que tenha ajudado aos irmãos a refletirem. E se você queira saber com profundidade as questões relacionadas ao arrebatamento, é só você acessar aqui os links que eu vou deixar disponíveis para que você acesse e entenda com profundidade essa questão do arrebatamento da igreja. Se é uma doutrina, como é que ela surgiu, por que não devemos defender como verdade divina e assim por diante, tá bom? Vou ficando por aqui, gratidão pela tua participação conosco, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!